Uma das perguntas que eu mais ouço é: pastor, qual é o meu ministério? Então, sobre isso nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixe aqui os seus comentários e aí nós vamos compartilhando juntos de pensamentos, tá bom? Qual é o meu ministério? Essa é a pergunta mais recorrente dentro das igrejas hoje. Pessoas buscam freneticamente identificar o seu ministério. E talvez você que está assistindo esse vídeo, você tenha essa pergunta latente dentro de você. Qual é o meu ministério? A palavra ministério ela vem do grego diaconos, está ali em Atos capítulo 6, quando os apóstolos escolhem homens para auxiliarem no ministério. Enquanto eles se dedicariam à oração, ao jejum e à palavra, esses obreiros então serviriam a mesa e os órfãos. Se a gente observar Jesus ele disse certa vez que maior é aquele que serve. Ou seja, ministério é serviço. Ministério é eu entregar a minha vida a servir o outro. E aí nós vamos ver Jesus direcionando seus discípulos ao serviço. Jesus, a primeira vez que ele olha para Pedro, ou uma das primeiras vezes, ele olha para Pedro e ele libera um destino que estava em Pedro. Ele fala: eu vou te fazer pescador de homem. Ele diz isso olhando nos olhos desses discípulos, liberando essa palavra profética sobre a vida deles. Eu estou te direcionando, vocês serão pescadores de homens. E lá em Atos capítulo 2, você vai ver a pregação de Pedro, e Pedro sendo um instrumento poderoso para pescar almas. 3.000, 4.000, 5.000 pessoas se converteram. Então, enquanto você não sabe qual é o seu ministério, faça tudo o que você puder em todo o tempo. Sirva ao Senhor, sirva a igreja que você está inserida, sirva o reino de Jesus na terra. Ah, pastor, mas eu tenho um chamado para pregar. Então comece hoje a pregar, pregue para sua família, pregue para seus amigos, pregue para seus vizinhos. Ah, pastor, mas o meu chamado é no altar. Tudo bem, então comece no altar, limpe o altar, passe pano no altar, higienize os microfones, limpe os instrumentos. Ah, pastor, não, você não entendeu, o meu chamado é de púlpito. Sim, puxa, que legal, o púlpito também precisa ser limpo, limpa o púlpito. Se você não consegue fluir em um ministério, dificilmente você será um de pastor um dia. Se você não consegue frutificar em um ministério, dificilmente você vai alcançar o episcopado. Paulo diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas aí a gente vai ver os conselhos de Paulo a Timóteo, e Paulo então fala a respeito dos diáconos, a respeito do bispo. Paulo vai falando a respeito daquele que serve na obra, qual deve ser o caráter, qual deve ser o posicionamento e de que maneira ele deve fluir e se movimentar. Ou seja, o episcopado é um lugar que vai chegar, entenda bem, deixa eu deixar bem claro aqui, não é plano de carreira. Na igreja não existe plano de carreira. Ah, então eu começo na portaria, depois eu passo para evangelista, depois eu passo para presbítero, depois eu vou sendo promovido. Não. Filhos se manifestam. Filhos manifestam o reino que está onde? Externo não, está internamente. Esses dias minha filha sentou do meu lado no sofá, ela tem 5 anos de idade, ela pegou uma boneca, uma madeirinha e deu mamar para a filhinha dela. Mas foi tão perfeito o jeito que ela enrolou a bebezinha, a bonequinha, na manta, do jeito que ela segurou uma madeira, que aquilo me assustou. E eu fiquei olhando para ela e falei: é uma mãe que está sentada aqui do meu lado, mas ela só tem 5 anos de idade. Como é isso, Deus? E na hora eu entendi que quando eu dei uma boneca de presente para minha filha, eu ativei o destino e o propósito dela. Ela já nasceu mãe. Toda mulher nasce com óvulos, toda mulher nasce pronta para gerar filhos. Lógico que isso vai se aperfeiçoando e se ajustando ao longo do tempo, e tem o tempo oportuno para que isso aconteça. Mas já há nações dentro dela. Então eu vi que a boneca ativou o destino da minha filha. Então, quando as pessoas elas ficam em busca de: pastor, qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? Tem um vídeo aqui que eu gravei sobre chamado e propósito. Nós temos um propósito de vida, mas chamado nós vamos passar por alguns dentro do nosso propósito. Deus vai nos equipando de acordo com o tempo que nós estamos vivendo e segundo o propósito eterno. Mas todo o ministério que nós exercemos, ele flui a partir de Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas,
mestres, evangelistas e pastores, a fim do aperfeiçoamento do corpo, a fim de aperfeiçoar a igreja. Então o meu ministério, o seu ministério, ele é aquele que traz edificação à igreja. Se você vê na Bíblia, Deus não chama pessoas que estavam desocupadas. Sempre que Deus escolhe alguém para exercer o ministério, ou para servi-lo na obra, ou para servi-lo no reino, ele chama pessoas que estavam trabalhando. Você vai ver Elias chamando Eliseu, Eliseu estava trabalhando. Você vai ver Jesus chamando os discípulos, todos estavam trabalhando. Então não fique sem fazer nada. Enquanto você não identifica qual é o seu ministério, faça tudo. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem um ministério. Deixe o ministério te ter. Deixe o serviço tomar conta da sua vida. Não queira ficar identificando qual é o seu ministério. Flua em tudo, em todo momento. E dentro deste fluir, você vai ser canalizado para o propósito. E aí então, um dia, talvez você seja um pastor, um profeta, um apóstolo, um mestre, um evangelista, mas entendendo que tudo flui para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe. Pense nisso. Enquanto você não sabe qual é o seu ministério, faça tudo, em todo o tempo.